Que mais uma vez, Senhor, ela seja instrumento nas tuas mãos para transmitir, Senhor, a tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, possa confrontar os nossos corações, as nossas atitudes e que haja realmente, Deus, uma mudança de vida, Senhor, em nós. Que realmente nós venhamos nos posicionar como igreja, Senhor. Usa, Senhor, a tua filha, Pai, de uma forma extraordinária e glorifica o teu nome, Senhor, neste lugar, através da vida dela, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada. Oh, glória. Há uns 3 meses atrás, durante toda a semana, eu não sei quantas crianças, para eu não errar aqui, mas começou com uma criança, obrigada, filho, na igreja. Vou, filho, fazendo favor. E na hora de ir para o trabalho, a mãe, ela trabalha em um dos bancos lá, a criança fala, mamãe, corre aqui. A criança tem 3 aninhos, um menino. É até parente nosso, lá em Arapoti. A criança gritou, a mãe falou assim, obrigada, filho. Jesus veio e nós ficamos. A mãe, tu é doido, não fala um trem desse. Misericórdia. Olha lá, você não está vendo, mãe? Está todo mundo subindo. A criança vendo pela janela, pela porta da cozinha. Aí Elaine, a mãe dessa criança, a Elaine disse que falou, mas misericórdia. Ela disse que o menino fez assim, peraí. Botou a mão no ouvido. Não, mamãe, Jesus está falando aqui que já tem alguns que estão indo encontrando com ele. Ele está voltando, né, mãe? Aí diz a Elaine que ficou assim, perna mole, perdeu o rumo. Colocou Murilo, o nome da criança. Colocou o Murilinho no banco do carro e disse que ele ia conversando atrás, como se tivesse alguém sentado com ele. Ela falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí disse que ele falou assim, não, mãe, agora ele já foi. Passou-se alguns dias, aí no grupo do WhatsApp, bombando, a Elaine contando, gente, eu estou com as pernas mole e tal, tá. Aí, de repente, passou uns 2, 3 dias, a Márcia, a filhinha da Márcia, chama Laura, 2 aninhos. Diz que levantou, correu para a janela e falou, olha lá o leão da tribo de Judá, mamãe. Passou-se uns dias, tudo na mesma semana ali, no intervalo ali de uma semana, mais ou menos. Nós temos gêmeas na igreja. E a mãe filmou. Uma subiu na cadeira e a outra ficou numa mesa que tem perto da janela. E elas conversando com o leão de Judá. Jesus está voltando. A minha oração aqui nesse lugar é para que o Espírito Santo do Deus vivo me convença e te convença hoje. Que aqui dentro abra, que todo o entendimento abra, para que a palavra faça aquilo que ela tem poder para fazer. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e me arrastar. Lara, 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 e me arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti, pra me acalmar. Lara, 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 e me acalmar.
Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço, te abraçar. Lara, lara. Pai, te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero sentar no teu colo, te contar tudo que eu sei, descansar encostada em teu peito, ouvindo o teu coração. Essa canção se chama Intimidade, de um pai com um filho. É onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Já tem nos levado. Eu não sei se você viu, enquanto o louvor estava cantando, o pastor estava dançando com a menininha dele. Intimidade, né? O pai e a filha. Espírito Santo nos convença dessa intimidade, desse céu que é aberto, desse véu que rasgou e eu posso entrar, de todo o acesso que a igreja tem a ti. Pais e filhos, não somos órfãos. Que essa aliança, que essa liberdade, que esse amor seja ajustado em nós nessa noite, em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo, meu filho e minha filha. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Bora lá para Salmos. Vamos lá, gente. Eu olho para essa imagem, eu tenho vontade de entrar ali dentro. Tão linda. Salmos 1. Versículo de número 1 ao 3. Eu gosto dessa versão. Bem-aventurado significa feliz. Feliz. É lá onde o Senhor vai te levar. Feliz é aquele que não anda segundo as ideias ou os conselhos do mundo, da sociedade, da iniquidade do eu. Bem-aventurado e feliz é esse que não fica ali no meio dessa galera e acompanha, está nessa companhia de quem zomba de Deus, de quem não anda com Deus. Então esse homem, essa mulher é feliz. Obrigada, princesa. Ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei ele media só uma vez por semana? Não, é dia e noite. É uma árvore plantada junto a ribeiros que dá fruto no tempo certo, suas folhas não envelhecem, não murcha, não passa vergonha. E tudo o que ele faz prospera. Você já percebeu que a Bíblia em vários lugares fala e nos compara como árvores? Vocês já viram esse negócio? Gente, a Bíblia, ela... Amém. Eu tive depressão durante 3 anos, até conhecer esse pai que eu cantei. E teve uma vez que eu saí, nós estávamos em
Em um sítio, o povo tinha me levado no sítio para ver se eu loqueava menos. Só que aí me deu um treco lá dentro e eu falei, não quero estragar, porque o povo também veio curtir aqui. Eu entrei no quarto, fechei a porta, pulei a janela e pensei, vou correr na BR. O primeiro móvel, automóvel, moto que vier, eu entro na frente. Fui, corri, não veio nem uma bicicleta. Fui, voltei, estou aqui por isso. A vontade era de desistir, mas não passou nem uma bicicleta ali. Quando eu volto, alguém botou uma Bíblia aberta na genealogia, uma coisa que a gente nem gosta de ler, e eu abri e falei, mas quem deixou essa Bíblia aqui? Comecei a ler com o dedinho. Não era tão interessante, né? Porque genealogia é fulano gerou fulano, e de fulano gerou fulano. Mas eu sei que aquilo brotava algo daqui de dentro para fora, era um choro diferente. Então eu percebi que aquele livro tinha alguma coisa diferente, me apaixonei por aquele livro que é a nossa palavra de Deus. E quando eu falo aqui para vocês, estamos lendo a palavra de Deus, ela vai até a divisa de juntas e medulas. Alguém deixou aberto na genealogia, depois de anos eu descobri o porquê, porque eu precisava ser curada exatamente na minha genealogia, na minha paternidade. Depois eu fui entender os mistérios de Deus. A palavra do Senhor está nos comparando a árvores. Esse é o livro mais vendido, onde já se viu profetas, escritores que nem conheceram o outro e completar o que o outro escreveu. Esse livro, ele é poderoso. A Bíblia compara eu e você a árvores. Que árvore você acha que você é? Ou que você seria? Pensa aí. Pensei no ipê. Que cor, pastor? Lilás, eu seria o ipê rosa. Falar em ipê rosa, em frente à minha casa, um ipê maravilhoso que diz que nunca deu flor. Esperei chegar de madrugada, enchi a mão de óleo da unção e chup. Para ninguém achar que a gente é doido, né? Porque o povo sabe que crente não tem. Nós vivemos de fé. Coloquei óleo ali, pois esse ano deu flores. Um ipê rosa. Será que você seria um araucária? Paraná, bastante. Um pé de abacate, um pé de laranja. O que você seria, irmã? Que está balançando a cabecinha aí. O que você seria, irmã? Hã? Uau! Cerejeira. Cedro. Palmeira. Quem mais? O que vocês seriam, gente? Nós somos árvores, gente. Segundo a Bíblia, agora nós vamos descobrir o mistério que há nisso. Macieira. A palavra de Deus nos compara a árvores. Nessa parte que nós lemos aqui, para chegar a ser árvore, você tem noção de... Nada é por acaso, não tem coincidência com as coisas de Deus. Salmos é uma coletânea, uma adoração, uma intimidade. Jesus, eu quero ficar contigo. Pai e filho. Salmos, eu olho para Salmos e eu entendo que é um contato tete a tete, intimidade, adoração. E você tem noção de que no comecinho de Salmos, isso não é coincidência, pelo amor de Deus. Capítulo 1, versículo 1, feliz. Falando sobre felicidade. Intimidade, será que é coincidência? Claro que não. Salmos, intimidade, adoração. Capítulo 1, versículo 1, feliz, felicidade é, e a palavra continua. Se nós falássemos o que é felicidade para o mundo, seria a ausência de frustração. Felicidade é eu fazer tudo que eu quero, é conseguir tudo que eu quero, fazer do meu jeito. Se você perguntar hoje uma pessoa, você é feliz ou como você se sentiria feliz? Alcançando isso, fazendo isso, acontecendo isso. Eu quero que seja assim, eu quero. Mas você vem para a palavra de Deus e quando você olha para a Bíblia está dizendo assim, felicidade não é isso. Felicidade é meditar dia e noite. Então tem muita gente que não é feliz, mas lógico. Não está meditando no que traz felicidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos por dia.
3.000 pensamentos por hora. 50 pensamentos por minuto. É quase um pensamento por segundo. Quanto desses pensamentos é a respeito da lei de Deus? Você vai responder para você. A ciência diz que nós temos mais ou menos 50 a 70 mil por dia. A palavra de Deus está trazendo o segredo da felicidade. É meditar dia e noite. Eu não sei quantos pensamentos você tem sobre a lei do Senhor, mas muito provavelmente que seja mínimo e máximo sobre as coisas seculares. Estamos vivendo num mundo muito infeliz. Pergunta para quem está do seu lado aí. Se você tem 50 por minuto, quanto disso é a respeito da lei, da palavra, do poder de Deus? Pergunta, não deixa ele responder não, mas pergunta. Quantos desses pensamentos aí? Deixa eu te falar outra coisa. Meditar significa ruminar. Refletir. A Bíblia está dando um segredo para nós. Felicidade. Você quer ser feliz? Dia e noite. Rumina. Deixa eu te falar uma coisa. A neurociência vem explicando. Eu acho até que o povo passa vergonha. A neurociência anda descobrindo e descobrindo. Pesquisando e descobrindo a respeito da meditação. Tadinha, né? Aqui já falar faz tempo, ó. Mas a gente estuda essas coisas, passa vergonha junto. Dá vontade de falar, né? Falou, meu filho, a Bíblia já fala isso há quanto tempo? Mas a ciência vem estudando a importância da meditação. Diz que quando você medita, você diminui o estresse. Fica calminho. Quando você medita, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial diminui, o seu humor melhora. Então, você que está perto do seu marido, das mentiras, não vai falar nada. Não precisa. Mas quando tem alguém mal-humorado, dá para fazer um recadinho escrito assim, ó. Medita dia e noite, melhora o humor. A ciência vem, as terapias, a gente usa muito isso na terapia. Antes de qualquer indução, antes de qualquer reflexão, a gente vai falar para a pessoa assim, vamos usar a respiração, né? Puxa em 4, segura 4 tempos, solta em 6. Ciência falando aquilo que a Bíblia já revela e traz para nós há quanto tempo. Meditar, meditação. E aí nós perguntamos, por que nós estamos tão agitados? Por que nós estamos estressados? Por que está tão... Por quê? Talvez porque a maioria dos nossos pensamentos não estão naquilo que traz felicidade. Tem um aplicativo que eu dou para os meus, até os jovens, as mães, dá para pôr para os filhos aí, hein, os adolescentes que têm celular. Tem um aplicativo que ele mostra quantas horas de uso do celular. E é assustador quando eu peço o paciente para colocar, porque ele vai chegar ali à conclusão que é muitas horas de uso. Todo que é tipo de conteúdo. A palavra do Senhor diz que felicidade é meditar na lei do Senhor. Então nós estamos entendendo por que o povo está tão estressado, tão agitado. Mas você hoje tem um segredo, amém? Então bora aqui. A Bíblia continua aqui, ó. Você, quando medita, é feliz. Aí nós vamos nos tornar uma árvore. Não tem como tornarmos uma árvore sem antes pensar no que eu estou pensando. Ok? Precisa pensar no que a gente está pensando. Felicidade é meditar. Meditação, ela te acalma, reduz o estresse. Você é feliz. Meditar na palavra. Aí o versículo 3 diz assim: então nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros.
vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera, amém? Então bora. Para ser árvore, meu amor, pedi à irmã para comprar um pacote aqui, ó. Tem como ser árvore sem semente? Tem como? Não. E a palavra do Senhor começa aqui para mim e para você. Você tem em você é semente. Para ser árvore tem que ser semente. Você muitas vezes pode não dar valor a essa semente, porque ela é pequenininha e porque eu tenho um saco dela. Quantas pessoas não dariam valor a essa semente? Mas eu preciso dizer para você, você sabia que aqui está o DNA da planta? Toda a informação genética? A gente já olha para a semente com um olharzinho diferente, é ou não é? Não estava dando tanto valor, mas aqui está toda a informação genética. O DNA, o seu DNA. E aí eu preciso perguntar já de cara, que informação genética a sua semente tem? Se o Ledson é meu marido, se ele tivesse olhado bem certinho para essa semente, ele não tinha casado comigo, não. Porque essa semente aqui, o registro dela é ruim demais. Aqui era separação, aqui era abuso, aqui era tudo de ruim, né? Polícia, que prendia e soltava, que ia socorrer a família. Se o meu esposo tivesse olhado para essa semente aqui, ele dizia, eu não vou casar com essa menina não. Essa semente aí tem uma informação genética muito ruim, essa árvore vai dar muito ruim. Eu não sei qual é a informação genética aí na tua semente, mas eu preciso dizer que Pedro diz assim, nós somos gerados de novo, não por uma semente corruptível, mas por uma incorruptível, que é a palavra viva. É nela que eu preciso meditar de noite. Não sei como é a sua semente, mas o Espírito Santo que está nesse lugar hoje, está dizendo para você, é só permitir que você vai ser gerado de novo. 1 Pedro diz. Para ser árvore eu preciso ser essa semente aqui. E vamos piorando o negócio, vamos arroiando o negócio. Se a semente não romper, ela não vira árvore. E para os agricultores, o romper significa amadurecer. Para ser árvore, em algum momento, se eu jogar essa semente no ambiente e ela não romper, ela não amadurecer, não acontece nada. Eu preciso dizer para você, Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos romper. Independente da informação genética. Quantas vezes eu fiquei brava quando o pastor me corrigiu? Quantas vezes a minha imaturidade, sabe quando faz bico? Se a semente não romper, ela não pode se tornar uma árvore junto a ribeiros. Deus está chamando uma igreja madura. O que o Senhor quer de mim, Deus, é como nós colocarmos toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho diante de Deus. Deus, eu quero é intimidade. É tempo dessa semente romper. Se não romper, eu nunca vou me tornar uma árvore. E vamos arroiar mais um pouquinho. Ajusta mais um pouquinho. Eu vou te contar uma coisa. O que você acha? É a semente que age no ambiente ou o ambiente que faz a semente germinar? O ambiente.
Quantas vezes eu questionei o meu ambiente? Eu nasci num ambiente assim, eu fui criada assim, e eu sofri assim, e quantas marcas, mas é exatamente o ambiente que Deus usa para romper essa semente. E Ele vai te usar exatamente naquele ambiente que o Senhor permitiu que você rompesse. É o ambiente que faz essa semente germinar. E eu preciso falar um negócio para vocês aqui, comédia, porque eu acho que vocês já estão vendo esse negócio daí. Quando nós estamos falando em amadurecer, eu não sei aqui, eu não conheço a igreja aqui, mas muitos lugares que a gente vai, as pessoas estão tão sensíveis, né? E Deus está querendo trabalhar, mas não quer romper. Não quer amadurecer, né? Vocês viram a moda da chupeta para adultos? Gente, eu tenho vontade, não sei. Vocês viram isso daí? Uma chapuleta do negócio, de um bico, assim que você... E o povo, chupeta para adulto. O que nós vamos fazer da vida? Aí vieram, nos cursos que a gente faz, não, isso são algumas estratégias para amenizar os sintomas da ansiedade. Falei, voltando para a infância? Não faz sentido, né? Porque se está tendo algumas coisas aqui, pode estar relacionada à infância, vão voltar para lá? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que está acontecendo aonde as pessoas não querem amadurecer? E vou fazer uma pergunta, como que você me explica que a puberdade está cada vez mais cedo e a responsabilidade cada vez mais tarde? Como é que nós vamos fazer isso daí? O povo quer juntar, o povo não quer casar. O povo quer juntar, porque aí se não der certo, nós separa. E eu estou com 6, sua conta é separada da minha, eu não tenho responsabilidade. As formas sutis do inimigo trabalhar não é mais possessão, tá? Antigamente a gente viu o povo caindo. Hoje você não está vendo o povo caindo mais. Antigamente, para o povo cair endemoniado, tinha que ter ido em alguns lugares, frequentado alguns lugares. Hoje não. Hoje é uma mente vazia. Hoje é a falta da meditação na palavra. As pessoas estão distanciando. Hoje os adolescentes e os jovens querem ter liberdade para namorar e ter relação e está tudo bem. Porque cada vez mais cedo a puberdade e a responsabilidade cada vez mais tarde? Não consigo entender. Nós somos igreja. É a igreja que tem a verdade. É a igreja que tem a força em movimento, que é o poder do evangelho. E às vezes, por isso que eu falei ontem, tinha um irmão aqui conversando, o irmão que está ali. Quantas vezes eu fico com medo? Porque o mundo está indo num nível, num percurso, aonde nós estamos procurando facilidade. E vou contar mais uma. Sabe por que o amor se esfriou tanto? Sabe por que muitas vezes nós não temos disponibilidade para trabalhar na obra, não queremos vir para os cultos? Eu estou falando de onde eu moro, aqui eu não sei. Sabe por que eu estou vendo essa realidade lá? Porque as pessoas hoje estão em busca de retorno. Eu quero ganhar. Se for para eu ir no evangelismo e o pastor falar que vai me dar tanto, eu vou. Nós estamos em busca de retorno, seja retorno físico, porque muitas vezes eu posso abrir mão do culto para ir em outro lugar. Eu estou buscando outros tipos de retorno, retorno financeiro, aquilo que eu quero. Então o evangelho hoje não está tendo mais o mesmo sabor. Estratégia para que eu e você, que a semente não venha romper. Jesus está nos colocando de volta. Eu não sei como você está aqui hoje, meu amor, se você é uma semente, se já rompeu, se está segurando para não romper porque vai doer. Mas a Bíblia diz em João 14 assim, a esperança para a árvore, mesmo que ela esteja ao cheiro das águas, ela vai voltar a viver. Esse cheiro das águas é a presença do seu Deus que é vivo.
Esse evangelho é vivo. Significado de poder, poder de Deus é força em movimento. Esse evangelho está movimentando. Esse evangelho está movimentando, ele é poderoso. Eu não sei como que você está hoje, mas o Senhor está aqui. Deus está aqui. Talvez você possa dizer para o Senhor: eu estou uma semente seca. Nunca amadureci, nunca germinou. Mas eu permito que ela germine hoje. Isso aqui fala muito comigo. Porque a gente está precisando voltar a ter um encontro com Cristo. Tem um versículo que eu escrevi bem aqui, ó, Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de você. Sabe quem que não quer que você amadureça? Aquele que vem matar, roubar e destruir. Sabe quem que começa ali dizendo para você tá bom do jeito que tá? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Sabe quem começa a dizer para você assim: mas tem muitas outras coisas para você fazer. Preencha mais o teu tempo. E aqui com relação à lei, meditar nela dia e noite. Não, isso aqui não tem problema, não tem tanta necessidade. É aquele que veio matar, roubar e destruir. Que o sangue de Jesus abra os meus olhos e os seus. Porque a profecia tem se cumprido, a promessa tem se cumprido e Jesus está realmente voltando. Para depois que quando tem a semente, ela vai para o ambiente. Que ambiente que você está? Seu trabalho. Como que está o ambiente? É lá. Está ruim? É lá. Se você está lá ainda, é porque é lá. É esse ambiente que vai romper a sua semente. Depois desse ambiente, nós temos aqui, eu gosto, amo. Assim que essa folha, que essa semente rompe, ela vai construir uma raiz. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quantos metros tem a sua raiz? Porque quanto maior, a araucária diz que vai 6 metros até, né? Quanto tem aqui, pastor? Tudo. Quanto tem a sua... Por que eu estou perguntando quanto tem de centímetro a sua raiz? Porque a raiz é a resistência. É a âncora dessa árvore. Se essa raiz não é longa, qualquer vento que vem arranca essa árvore do lugar dela, é ou não é? Essa árvore tem que ter resistência. A araucária diz que tem até 6 metros. Eu já ouvi falar até 10. Tenta derrubar a araucária para você ver. Não derruba. Igreja. Nós estamos numa época, e isso vai ainda aumentar mais, aonde nós precisamos resistir. Essas raízes têm que estar firmes, tem que estar longe, tem que estar grande. Quanto de raiz você tem? Quanto de resistência? A palavra do Senhor diz em Efésios: estejais enraizados em Cristo, para você descobrir a altura, a profundidade desse amor. A minha raiz muitas vezes esteve no estudo. Eu gosto de estudar desde menina. Mas quando veio a depressão, o que o estudo me adiantou? Fiquei batendo cabeça. Sou super a favor do estudo e estudo até hoje. Mas não pode ser minha raiz. Na época que veio a depressão, eu tive uma crise horrível. A mente acelerou os pensamentos. Eu fiquei 3 anos. Todo o meu conhecimento adiantou para mim, não. Até que um dia, eu na sala, falei, eu preciso falar para ver se ele existe mesmo. Fui falar com Deus.
Se o Senhor existir, puder me ajudar, eu vou te servir em fidelidade. Eu vou buscar pregar o que eu viver. Depressão a gente não tem sono, né? E era um chão vermelho, eu tive sono. E eu deitei e eu sonhei com uma cruz que derramava sangue e uma gota do sangue pingou na minha cabeça. No sonho. Eu entendi que só um lugar poderia socorrer a minha alma. É aquele que criou a alma. Quem que pode curar a alma, senão aquele que a criou? E eu lá sapateando. Até vi a depressão. Não tinha ninguém. E outra coisa, tinha um pastor maravilhoso que eu amava. Cheguei para ele e falei, fulano, o senhor é a minha esperança de me ajudar. Ele falou assim, mas você está muito, eu não consigo te ajudar não. Falei, se o pastor fulano de tal não pôde me ajudar, tá ruim, estou ruim mesmo. Eu escutei a voz do Senhor que dizia assim, vai ser entre eu e você. Eu entendi que ele estava dizendo assim, não vai adiantar você procurar ajuda de um ou de outro, achando que está no um ou no outro. Essas pessoas podem te dar um socorro, mas a cura é entre eu e você. Semente, vale a pena permitir germinar semente. Vale a pena permitir aquele ambiente difícil, aquela situação ruim romper? Vale a pena deixar a raiz começar a criar mais distância? Porém, essa raiz só tem força e ela só é longa em Cristo. Onde um ser humano vai encontrar raízes profundas, se não for nesse evangelho que é poder de Deus para a salvação? Não tem. Cacei. Ih. Que tamanho que está a sua raiz? Se o vento está vindo e você está caindo, está faltando meditar dia e noite. Raiz é resistência. E vou te contar um negócio. Nesses cursos que eu gosto de fazer, teve uma equipe médica. Cai de costa aí, porque eu quase caí. Eu não esperava ouvir aquilo. Nos assuntos sempre tem inteligência emocional, tudo que é tipo de inteligência. Mas a inteligência que a equipe médica trabalhou foi inteligência espiritual. Fiquei igual a senhora assim, ó. Não esperava. Você tem noção de que o mundo está clamando por cura aqui no Espírito? O mundo está procurando salvação. Agora a equipe médica dando conselho, você precisa trabalhar o seu espírito, é importante. Minha vontade era de levantar e falar assim, eu já sabia disso aí. Isso aí tem muitos anos, meu filho. Inteligência espiritual. Como estão as suas raízes para ser uma árvore? Efésios no capítulo 6, ele diz assim que existe uma armadura. Se você permitir, o Senhor vai ajustar o capacete que vai proteger a sua mente, os seus ouvidos, couraça, escudo, sapatos do Evangelho. É assim que a raiz vai criar força e vai correr. Quando a palavra do Senhor diz, Tiago diz assim, se achegue a Deus e Ele vai chegar. Precisa ter raiz. Depois da raiz, o que a árvore tem, gente? Essa partezinha aqui, ó. Isso. O tronco. Escuta isso. O tronco, faz de conta que eu sou o tronco. O tronco, ele é útil. E ele se disponibiliza a ser útil. Porque sabe o que ele faz? Ele pega nutrientes, sais minerais, água e joga para cima. O trabalho dele é esse daqui, ó. Você já pensou se o tronco um dia azeda e fala assim, se essas folhas, se essas coisas quiser, elas vão lá embaixo buscar água e nutriente. Não vou mandar mais não.
Se esse tronco fosse egoísta e pegasse os nutrientes e jogasse para ele, eu não estou nem com os galhos, esses galhos vai lá embaixo e pega, muito folgado esses daí. Não, o tronco se coloca para ser útil. Para ser árvore, meu amor, você precisa servir. Para ser árvore, nós temos que ser servo. Jesus veio fazer o que aqui, gente? Nós estamos numa posição que está matando a gente. Que ele cresça, eu diminuo, eu quero ser servo dos irmãos. A Bíblia diz que é para eu considerar o outro acima de mim. Ó para aí. Ó para aí. Era para eu falar assim, não, se depender de mim, não tem folha nessa árvore. Não. Como que está o seu tronco? Como que está o seu servir? Você está entendendo que ontem nós falamos de ser igreja? Isso é igreja. E eu estou com medo, porque eu estou vendo que a igreja está balançando nas suas características de árvore. É uma igreja no mundo que não quer romper. Não quer romper por quê? Porque eu não quero. É uma igreja que está pondo a culpa no ambiente. Gente, falar um negócio para vocês. É igual gente que entra e sai da igreja, aí procura um, procura outro. Gente, está pondo a culpa no ambiente. Não, gente. Eu sou dessa, que eu descobri que liberta, né? Já contei para vocês. Eu descobri que por inteligência, a gente assumir e pedir ajuda, e como diz 1 João, confessa o pecado e, né? Você alcança a misericórdia, vai ser salvo. Confessar meu pecado, fui perdoado. Eu descobri que isso aí, por inteligência, me liberta. Então, eu estou nessa. Contei para vocês que eu peguei o microfone e falei lá na igreja, né? Então, menino, eu estava batendo demais no Juninho, mas não era para educar nada, não. Por vaidade minha mesmo. Enquanto eu calei, meus ossos secaram. Eu não quero osso seco, não. Pastor, eu quero ajuda. Irmão, ora por mim. Esposa, eu estou sentindo isso e isso. Isso não é vergonha não, gente. Isso é igreja. Isso não é vergonha não. Ô Letes, bota a mão na minha cabeça aqui, meu marido. Eu sempre peço para ele, bota a mão na minha cabeça. Às vezes eu estou até meio assim, né, com alguma coisa. Fazer o quê? A autoridade está na mão dele mesmo. Põe a mão na minha cabeça, meu filho, me ajuda. Me abençoa. Isso é igreja. Como que as nossas famílias... Lembra do propósito que nós falamos ontem, a intenção original? Como que a família vai sobreviver se nós não estamos sendo árvores? Estou pondo a culpa no outro, no ambiente. Não, meu amor. Se o Senhor está permitindo essa luta, esposa, mãe, filhos, marido, se o Senhor está permitindo é porque ainda tem algo nessa semente que é para romper, mas não é para você, é para a glória, é dele, por ele, é para ele. Nós somos para ele, não é nada sobre nós, gente. Não é, gente, é sobre ele. Tudo o que acontecer, Deus vai transformando em propósito, para que a glória, o nome dele seja glorificado. Deixa essa semente romper. Deixa essa raiz ser longe, ser grande. Permita que você seja um tronco. Eu cansei de culpar, sabe? Cansei de culpar. E vou contar um negócio, que você sabe que eu conto, né? Conto mesmo. Por muitas vezes eu esperei que o meu esposo fosse tronco para mim. Muitas vezes. Por causa da minha frustração, eu colocava nele, né? Eu bem faceirinha lá nos galhos, só olhando para ver as proteínas que ele ia mandar. Não. Eu também sou tronco. Se eu estou esperando ele me jogar nutriente, eu também posso ser tronco para servir de bênção na vida dele também. Ele também é árvore. Serviço. Depois que nós temos esse tronco,
Isso é muito... Ah, eu tenho que contar isso aqui. Tem. A gente estudando a cabeça, você vai concordar comigo, falei da chupeta para adulto, né? Deus me livre, já pensou se tem alguém aqui que usa chupeta e eu falando disso, né? Nossa, tem uma irmã que olhou pro marido ali. Eu já pensei. Acho que nós que tem uma chupeta ali. Gente, um trem desse tamanho assim é rosa, cheio de brilho. Dentro dessa imaturidade, não querer crescer, uma vez eu fui estudar sobre isso e eu falei, acho que eu me enquadro nisso. Muitos de nós vivemos um narcisismo primário. O que é um narcisismo primário? Narcisista você já ouviu falar e você já sabe, né? O narcisismo primário é lá no começo, quando nós éramos bebês. E o bebê, ele acha que a mãe é ele. Então ele chora, a mãe corre, amamenta. Se está a fraldinha, ele chora, a mãe troca. Ninguém vai chegar para esse neném e falar assim, aqui ó, sua mãe vai jantar primeiro. Ela vai tomar outro banho, depois ela vem te atender. E o bebê fala, não, tá bom, eu vou esperar. Não existe isso, né? Não existe. A criança fala assim, ô mãe, desculpa te acordar de madrugada, pode deixar que eu vou lá na cozinha e pego o mamá. Não existe. O narcisismo primário é isso, eu quero e tem que acontecer. Hoje o que nós estamos vendo é uma sociedade que vive o narcisismo primário. Eu quero para agora, eu quero do meu jeito, eu quero é assim. Às vezes nós fazemos assim na nossa família, nos nossos relacionamentos, com a igreja. Rapaz, negue-se a si mesmo. Está tudo errado o que estão explicando para nós lá na rua, ué. Nós somos igreja. Toma a cruz. Negue-se a si mesmo. E eu posso decidir pela essa palavra ou não. Quando eu olho para esse tronco, esse processo inteiro para a árvore ser árvore, ó, você vê. Às vezes a gente vai ficar pensando assim, eu estou achando que eu parei lá na semente. Depois do tronco, aí vão vir as folhas. Aí você vai começar a poder Deus te usar como remédio na vida de alguém. Depois que você passou essa luta, que você amadureceu, pronto. Podemos ser folhas, podemos ser remédio, podemos ser sombra. Podemos dar fruto. Nós precisamos dar os frutos, gente. Que fruto nós estamos dando, né? Ou quem está me impedindo, qual parte dessa árvore está me impedindo? Então receber a graça era o meu maior desafio na minha vida inteira, porque é de graça. Se eu não fiz para merecer, eu não consigo receber a graça. Então eu tentava, vou fazer bem certinho, bem certinho. A graça, quando você recebe, você faz certinho, sem peso. Você faz por graça, você faz por amor. Eu não sei como está o seu coração, mas para ser árvore, aceite o perdão, aceite que é graça, é favor imerecido. Você e eu não temos nada, mas nada que nos dá direitos, que nos dá valores. É em Cristo que nós somos chamados filhos. É em Cristo. O que você está fazendo para tentar limpar? O que você está fazendo? Ou será que alguém te acusa? Recebe o perdão de Deus nessa noite. Recebe a graça de Deus nessa noite. Não se sentir perdoado, não se sentir filho, a gente não consegue ser árvore. A gente não vai ser folha. A gente não vai dar fruto.
E a palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel. Vocês lembram de Ezequiel? Ezequiel capítulo 47. Esse homem teve uma visão. Oh, glória! Nessa visão ele diz que havia um rio, mas esse rio tinha vida. E esse rio começava a percorrer, e onde esse rio percorria, aquilo que era morto passava a ter vida. E diz ele que o anjo tentou medir. Falei para o anjo, mede eu também. Diz que o anjo mediu a quantidade de água. E na medida tinha água que dava até aqui, no tornozelo. Aí depois começou a medir, a água começou a subir, foi até os joelhos, foi até os ombros, e de repente Ezequiel viu que ele precisava nadar. Isso significa a presença de Deus. Essa água viva é a presença de Deus. Eu não quero mais essas águas aqui. Eu preciso mergulhar. Eu não vou conseguir me tornar uma árvore com essa semente tão difícil que eu tive, se não for a presença do Espírito Santo, se não for esse rio de água viva. E a Bíblia continua dizendo que Ezequiel viu que o rio ia passando, e dos lados ali, nas margens, tinha árvores. E esse rio ia passando pelas árvores, e as folhas dela não murchavam, e continuava dando fruto. Eu preciso perguntar isso para você. Se o anjo for medir aqui agora, eu falei para o anjo medir comigo, falei, oh Deus, pede um anjo para medir aqui. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Eu não vou sobreviver nessa vida se não for na tua presença. Eu não vou sobreviver. Está vindo dias onde nós estamos sendo confrontados como igreja. O que nós vamos fazer? Nós estamos com convicção igual Paulo para falar assim, que prenda. Ou nós estamos falando assim, não vou misturar nisso aí não, isso é problema seu. Eu vou ficar quieta na minha casa. O Senhor está convidando uma igreja. O Senhor está chamando árvores que estão junto a ribeiros. E é lindo porque não importa qual a genética, qual informação, de onde você veio, a presença de Deus está à sua disposição. Não importa a história que você teve, o Senhor está nos convidando para mergulhar. E ó, uma coisa aqui, mergulhar é uma questão de sobrevivência, tá? Presença. Medito dia e noite. Se você deixar para meditar isso aqui só quando você vier na igreja, eu vou falar para você aqui, ó. Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. A felicidade é meditar. Se o anjo medir aqui agora, onde que está as águas em você? Onde que está em mim? Eu não estou mergulhando, não. Eu quero mergulhar. E a palavra do Senhor continua dizendo que aquele rio por onde ele passava, se era um mar que não dava fruto, que não dava peixes, aquele mar voltava a dar peixe. Onde o rio passa, tudo transforma, pois leva a vida do próprio Deus. Leva a vida do próprio Deus. O rio de Deus está nesse lugar. A palavra do Senhor diz, se eu confessar, Ele vai perdoar os meus pecados. Talvez você vai precisar confessar para Deus, confessar para a esposa, confessar para o marido, confessar para os filhos. Tem vergonha também não. Costumo mesmo falar para a Laura e para o Juninho, a mãe errou aqui, ó. A mãe errou de novo. Me ajuda, filha. Você me lembra da próxima vez para a mãe? Me ajuda, filha. Se confessar, o Senhor vai nos perdoar. Você pode ser uma árvore. Você pode dar frutos. Mas para isso você tem que estar aqui, ó. Garradinho nas correntes. Como é que você está, meu amor? Eu orei para o Espírito Santo convencer a gente aqui, meu Deus. O Evangelho é simples, gente. A palavra é simples. Sabe? Não tem nada mirabolante, não. O rio de Deus está nesse lugar.
Você deseja ser árvore? Você deseja? Para você ser árvore, você tem que ter uma preparação. Você precisa ser feliz. Uma árvore assim? Não tem umas árvores assim? Nem para sombra a gente não está servindo. Vamos voltar então de volta para a semente. Mas se você... mas um dia eu fui semente, hein? Um dia... Agora... Voltamos. Então deixamos germinar de novo. Eu preciso meditar dia e noite. Se você não meditar, isso é uma questão de sobrevivência. Se você tem 70 mil pensamentos por dia, e a maioria desses não é sobre o Rei dos Reis, não é sobre salvação, não é sobre propósito. Cada vez que você sai na rua tem uma missão para você fazer. Se os teus pensamentos não tiver voltado para aquilo que você foi chamado para fazer, meu filho, não conseguimos ser árvore. Não vai dar pé para nós. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Não sei. Mas Jesus está te chamando para ser árvore. Não sei em que processo que você precisa. Se é no meditar, se é na semente, se é no ambiente. Eu só vou melhorar quando eu sair daqui. Não. A matemática de Deus é diferente. Deixa a semente germinar ali. E aí você sai. Talvez você está precisando ser tronco, raiz. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O que te dá força e coragem é receber o perdão dos teus pecados. Confessa e Ele vai perdoar. O que te dá força é aceitar a graça. Não fique igual eu. Fiquei anos brigando com a graça. Aí quando Deus me dava alguma coisa, gente, na cara de pau eu fazia isso. Tipo no seminário. Oh Deus, vontade de comer um hambúrguer. A gente não tinha dinheiro para nada, né, seminarista? Mas não posso falar isso pro Ledson, tadinho, senão ele vai se sentir humilhado, que não tem R$5 para me dar um... Alguém bate na porta lá da... Trouxe para você, Deus... E contava que era Deus que mandou trazer. Aqui eu arrumava um jeitinho de devolver. Olha isso, mas eu não percebia isso. O Senhor usava a graça comigo e eu arrumava algum jeito de devolver para dizer assim, estamos quites. Olha isso, gente. Quantas vezes eu não fiz isso? Estamos quites. A pessoa deu, Deus deu, mas eu mereci. Fiz assim, bem bonitinho. Nada que eu faça, nem se eu entregar tudo que eu tenho, nem nada que eu faça chega aos pés dessa graça, porque é um favor que eu não mereço, mas eu preciso tanto. Aceite a graça de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Você é árvore, esse é seu propósito. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé. Não sei como a palavra falou com você. Mas eu tenho certeza que Deus chamou todos nós que estamos aqui para sermos árvores. Não sei em que processo você está também. Aleluia. Vamos pedir mais do Senhor de novo? Oh Jesus, eu preciso mais de Ti. Eu não quero as águas, só molhar um tiquinho do pé. Hoje
Os irmãos me levaram ali na praia. Campeche? Do Campeche. E eu vi o esposo da Ângela molhando os pezinhos ali. Eu quero é mergulhar mesmo. Hoje não deu para mergulhar, lá estava frio, né, irmão? Na presença do Espírito Santo você pode mergulhar a qualquer hora, no calor, no frio, na primavera. Se o anjo medir a quantidade, quanto que tem? Você precisa. É sobrevivência. Nós vamos pedir mais de Deus e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Tua glória. O rio de Deus está nesse lugar e Ele quer encher você. Ele quer te levar a amadurecer para o reino. Vamos louvar. Mais de ti eu quero mais de ti. Vamos pedir mais águas, mas eu quero mergulhar. Eu preciso de ti. Mas muito mais de ti, Jesus. Essa parte agora a gente tem que ter coragem. Nós temos que ter coragem. Nós vamos declarar: e menos de mim. Teu eu até hoje, o meu eu até hoje, não conseguiu preencher a falta, o vazio que tem. Somente a presença de Deus. Se prepare para dizer isso. Nós vamos dizer: e menos de mim. Agora. E menos de mim. E menos de mim. Declare. E menos de mim. Oh, meu Deus, ouve-nos. E menos de mim. Que Ele cresça. Diga ao Senhor que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todo. Que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. O Espírito Santo traz no meu coração você que precisa ser perdoado, que não sente o perdão, você que leva acusação, você que fica arrumando jeitinho para se sentir melhor diante de uma culpa. Eu te convido para vir aqui na frente. Peço à igreja para continuar com os olhos fechados. E eu peço aos pastores que ministrem. Você que se sente pesado por algo que você carrega,
você ainda não se sentiu perdoado, se achegue até o altar do Senhor. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Salvação está neste lugar, e a graça alcançando este lugar. Recebemos o favor de Deus, recebemos perdão, recebemos liberdade, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, deixa Ele crescer na sua vida, diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Oh, eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas eu sou árvore, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus o rio de Deus está nesse lugar, traz vida, traz vida. O rio de Deus, o que está morto vai reviver. O rio de Deus está nesse lugar. Sementes germinem, maturidade, raízes fortes, serviço a ti, folhas que não murcham, frutos que não cessam, famílias curadas, famílias curadas, famílias curadas, famílias curadas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, por onde esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai. Porque, gente, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Nós vamos pedir, eu quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Quero ir além. Eu quero ir além. Quero ir além, ao nível mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, eu desejo ir além. Leva-me além, que a minha vida flua mais, que a minha vida flua mais da tua unção, mais. Aleluia. Somos árvores plantadas junto a ribeiros, que dá o seu fruto e as folhas não murcham, e tudo que faz vai prosperar, porque não vivo mais eu, Jesus, o Senhor é que vive em mim. Não vivo mais eu e os meus eus e as minhas escolhas, mas o Senhor vive em mim, o Senhor vive em nós. Seremos como árvores, somos como árvores plantadas junto a ribeiros, em nome de Jesus. Dê um abraço bem gostoso nessa árvore que está do seu lado, nesse ipê, nessa araucária, nesse abacateiro, nessa cerejeira. Glória ao nome do Senhor. Uma igreja como árvore plantada junto a ribeiros. Assim sou eu e você, na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Glória ao nosso Deus. Pode se assentar no teu lugar, querido. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Primeiro, eu sendo ministrada, né? Toda vez que eu vou ministrar é um privilégio para mim.
Porque é uma cura a mais para mim. E hoje, dentro daquele quarto, fiquei chocada. Eu ia ligar para vocês para contar. Porque aí aconteceu todo aquele auê lá, né? Perdi o celular. Os propósitos de Deus nunca vou esquecer a casa de vocês. O quarto da Sophie. Eu glorifico a Deus porque foi uma cura para mim. E mais uma misericórdia de Deus alcançando minha casa, minha família. Vocês não têm noção do que foi aquilo ali. Dá vontade de pôr os áudios aqui. Mas é expor demais, né? Quero agradecer, tá? A igreja. Agradeço aos pastores pelo convite. Pastora, por passar minha roupa de novo. Passou hoje de novo. Eu contando para o meu marido, Preto, você acredita que a pastora passou de novo? Mentira. Passou, Preto. Não, ela está passando as minhas roupas. O cuidado. Obrigada pelo quarto, Sophie, que você cedeu para eu dormir. A caminha que ela dorme. Obrigada, Pietro, por adorar junto comigo, pastor e pastora. Obrigada por proporcionar. Você viu a hora que aconteceu e o tanto que eu tenho orado por isso. Obrigada por proporcionar a sua casa para algo tão importante para mim. E eu profetizo que é o mais precioso que eu posso fazer. Eu profetizo sobre a vida de vocês, em tudo que faz parte de vocês, porção dobrada. Tudo que vocês tocarem. E ali dentro daquela casa eu senti verdade. Gente de verdade. Quando eu falei para o Senhor se Ele podia me curar, que eu ia servir Ele em verdade, era isso que eu queria. Com tudo que eu realmente sou e deixando Ele trabalhar na minha vida. Não mascarar nada. Deus está dentro daquela casa ali, pastores, que eu honro vocês. Obrigada, pastora Maísa. Cadê? Aqui. E o meu irmão. Obrigada, meu amor. Profetizo toda sorte de bênção na sua vida. Obrigada pela lasanha. Pela recepção. Por ficar me escutando ali. As pedição de coisa no celular. Obrigada, Ângelas, que me levaram hoje para passear. Cadê a outra Ângela, gente? Obrigada, irmão, que aguentou as 3 mulheres falando na cabeça dele. Pensa num homem vitorioso. E é longe, né? A gente foi e voltou conversando, e o irmão ali, eu tentando interagir o irmão, que falei, coitado desse irmão, né? E na hora que o celular sumiu, dá-lhe o irmão ajudar, eu quero agradecer o amor que vocês transmitem. Quero agradecer a toda a igreja, o convite, o cuidado, a recepção, o amor, o passeio e tudo que... Meu Deus. Como é que chama aquela comida hoje do coco bambu? Hoje nós almoçamos na casa da irmã Fran. O filho... Meu filho, que bom que você veio. Estava as luzes apagadas, não estava vendo muito direito. Agora estou vendo, gente. Todo mundo aqui está dando para ver agora, todo mundo. Ele está bem no cantinho lá. Fran, eu quero te agradecer. Agradecer ao Roberto pela recepção, pela comida maravilhosa. De todo o meu coração, a toda a igreja. Viu, gente? Obrigada mesmo. Deus abençoe. Obrigada, meu amor. Nós queremos, em nome da igreja, pastora, lhe dar um mimo. Em nome da igreja, que você possa receber o nosso carinho, o nosso amor. Você foi instrumento de Deus, você superou todas as expectativas. Lembra que eu disse que estava lá em cima? Eu falei para a pastora, eu disse, pastora, eu nunca te vi, né, não te conheço, mas todas as mulheres que participaram do congresso
chegaram aqui e falaram, não teve uma mulher que não chorou na presença de Deus enquanto ela estava ministrando. E eu falei para ela, olha, a expectativa está aqui, ó. Que responsabilidade. Mas é como nós falamos, não é sobre a pastora Fernanda. Enquanto nós estávamos orando ontem pela nossa programação, eu disse, não é sobre a pastora Fernanda, é sobre Deus, o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer. E Ele fez. Então, a presença de Deus maravilhosa nesse lugar. Obrigada por se permitir ser instrumento, ser árvore. E por permitir a tua sombra, as tuas folhas sobre as nossas vidas, trazendo cura. Obrigada por servir com a tua vida. Você é um instrumento e que Deus continue te usando. Onde Ele te levar, que você seja esse instrumento vivo, testemunho vivo, pregando realmente aquilo que você vive. Ontem eu falei para o meu esposo, a pastora, ela prega, é o testemunho dela e você sente a presença de Deus. Que você continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar pela vida da pastora nesse momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de conhecer a pastora Fernanda, Deus, e de ser ministrados por Ti através da vida dela, Senhor. Que ela continue sendo esse instrumento, Senhor, de entrega, Deus, realmente se colocando à Tua disposição e permitindo ser usada da maneira que o Senhor fez e da maneira que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor, onde ela for, Senhor, onde ela colocar a planta dos seus pés, que a Tua presença, Deus, seja, Senhor, revelada através da vida dela, Senhor, que ela continue sendo esse instrumento de bênção, Deus, o qual, Senhor, ela foi durante esses dias. Abençoa a tua filha, Senhor, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, Deus, que ela continue, Senhor, sendo usada, Deus, no seu trabalho, Deus, na sua igreja, onde ela estiver, Senhor, que ela seja, Senhor, esse testemunho vivo, Senhor, do teu evangelho, do teu amor transformador, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o retorno dela para a sua casa, Senhor, para a sua cidade, junto com a sua família, Senhor. Guarda, Senhor, a tua filha, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao término. Vou pedir para... Vem cá, Ângela. Pedir para a Ângela... Até esqueci. Distribuir uma semente dessa para cada um de nós. E uma dica. Sabe aqueles durex ou aquelas fitas, né? Pega um pedacinho e põe essa semente na geladeira, porque é um lugar que a gente vê bastante, para você, coisa de professor, né? Coisa pedagógica. Para toda vez que você olhar para essa semente, você lembrar que é dela que começa tudo, então ela precisa germinar. Vou pedir para as irmãs estarem aí distribuindo. Não coloca ela escondida, não, senão você não vai lembrar. Né? Bota ela num lugarzinho lá. Eu gosto de colocar na minha geladeira, eu gosto de colocar um monte de coisa na geladeira, eu sempre coloco ali as frases. Então, cola num lugar, põe num lugar visível para você. Você vai começar a semana amanhã, segunda-feira. Como árvore. Amém? Glória a Deus.